Bom dia, querido irmão, bom dia, comunidade de resgate, neste domingo maravilhoso que o Senhor fez para nós, dia 20 de março de 2022. É com muita alegria que hoje vamos estar juntos para partilhar essa Lexio Divina, mergulhar neste evangelho tão profundo que o Senhor traz para nós, para refletirmos nesse evangelho que o Senhor traz com tanta clareza. De certa forma, é uma sequência nessa quaresma, nos domingos, o evangelho que vem interpelando a gente, que vem mexendo com a gente para que realmente aconteça uma conversão de verdade, uma conversão na palavra de Deus, onde a gente se pergunte, se questione. Esse evangelho de hoje, ele é muito forte, como tem sido os evangelhos da quaresma. O evangelho está em Lucas capítulo 13, versículo de 1 a 9. Lucas 13, de 1 a 9. Nesse mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros, por terem sido tratados desse modo? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha e, indo buscar fruto, não achou. Disse o viticultor: eis que 3 anos que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Para que ainda ocupa inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa este ano, e eu lhe cavarei em redor, e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho, irmãos, o Senhor traz para nós hoje, neste domingo. Exatamente o evangelho para todos nós. Claro, a palavra de Deus é sempre para nós, mas para todos nós que nos achamos eleitos, escolhidos, nos sentimos consagrados, nos sentimos melhores do que tantos que apontamos o dedo chamando de pecadores, de rebeldes, de profanos, de mundanos. E muitos de nós usamos até essa expressão quando apontamos as pessoas, os pecadores públicos, os políticos, os devassos, os corruptos e tantos outros da sociedade que aparentemente apontamos o dedo e julgamos, Inclusive, esse evangelho é muito claro e ele se repete no nosso tempo. Por exemplo, quando acontece uma tragédia, um tsunami em uma determinada região, uma tragédia com pessoas, muitos conseguem abrir a sua boca e dizer: mas eles ofendiam a Deus, eles pecavam, eles eram pessoas que não acreditavam em Jesus. Com tanta facilidade, nós dizemos que essas pessoas sofreram por causa dos seus pecados, ou porque não acreditavam, ou porque não criam em Deus. E Jesus vem exatamente jogar
uma palavra, né? Senão uma flecha na alma interior para todas essas pessoas. Quando ele fala claramente, né, sobre para essas pessoas, vocês julgam, né, que os galileus que Herodes matou foi porque eles eram mais pecadores? Não digo-vos. Jesus nega, não é assim. Porque se vocês também não se converterem, não se arrependerem, perecereis da mesma forma. O que traz a desgraça e o sofrimento não é a vontade de Deus, mas a obra humana. Jesus quis deixar isso muito claro quando ele disse, não era porque eles eram mais pecadores do que vocês, ou do que outros, ou do que todos. Então, é por causa da obra humana, por causa da desobediência humana, é por causa do homem que vem o pecado e a desgraça. Jesus deixou isso muito claro. Então, quando Jesus se dirige a eles e diz assim, se vocês também não se arrependerem, se vocês também não tiverem cuidado, terão o mesmo fim. Ou seja, o salário do pecado é a morte. E não porque Deus quer, porque é a lei da graça e da justiça. Essa lei ela já acontece na ordem espiritual. É porque as pessoas não enxergam. Por que não enxergam? Porque o mundo cega. O mundo nos cega, a ambição nos cega, a luxúria nos cega. E há várias semanas que nós já vemos falando em outros evangelhos, caímos dentro da mesma situação, que é a situação de cegueira espiritual, que tem sido o câncer de tantos de nós irmãos. E hoje, Jesus vem ser específico, ele vem falar para pessoas de caminhada. Jesus hoje ele não vem falar para as pessoas que estão rebeldes no mundo. Ele está falando para nós, eleitos, santos, escolhidos. Nós vivemos nesta cegueira, porque esse evangelho ele reflete uma cegueira espiritual. E essa cegueira é exatamente todos aqueles que ficam apontando os outros, que querem ser radicais com o outro, que querem uma pregação de radicalidade, que querem uma pregação onde você aponte, onde você denuncie, onde você mostre. E, na verdade, não vivem isso. A ambição, a luxúria, o egoísmo, o apego desordenado, né? Que eu falo tão insistentemente, mas exatamente isso, o apego desordenado às coisas desse mundo. E a gente cai naquele outro evangelho, né? Que a gente leu há pouco, né? Há poucas semanas, não sei se foi na primeira ou na segunda, domingo da quaresma, que você vê a trave, não, vê o cisco do olho do seu irmão e não vê a trave do seu olho. Jesus está dizendo, se você não sair da ordem do pecado, você terá como consequência a desgraça. É uma ordem, a graça é a ordem espiritual estabelecida. E a justiça, a partir do momento que você sai da graça, você entra na justiça. E não é porque Deus quer, é porque você entrou no caminho da rebeldia. A segunda leitura desse domingo, ela explica o evangelho de maneira muito clara. E eu vou ler aqui para que fique mais claro ainda o que Deus quer falar para nós. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriam o deserto. Essas coisas aconteceram
para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram, e morreram num só dia 20 e 30 mil. Nem tentamos o Senhor, como alguns deles o tentam. Permaneceram e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis como murmuram alguns deles, e foram mortos pelo anjo exterminador. É até muito forte, né, o que se fala aqui, o que o apóstolo fala aqui nessa carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, mas é exatamente isso. Foram batizados com o batismo de Moisés, né? Beberam da água da rocha de Moisés, eram acompanhados pela nuvem. No entanto, como diz aqui, a maioria deles desgostou a Deus, desagradou a Deus. Às vezes a gente acha que a gente tem imunidade, a imunidade parlamentar, né? Para a gente seria imunidade o quê? Espiritual, né? Imunidade espiritual, que a gente faz as coisas erradas e para a gente não é igual para as outras pessoas. Para a gente tem que ser diferente, porque nós somos eleitos e escolhidos. Esse evangelho ele é tão perfeito, que ele vem depois falando dos frutos da figueira que não produz frutos. Então, há 3 anos eu venho aqui, diz esqueci até o nome agora, o viticultor, né, que cultiva figos. Eu venho aqui há 3 anos e não encontro frutos aqui, manda cortar essa figueira. E aí vem aquele, né? Aquele que intercede, que nós já sabemos quem é. Não, Senhor. Não, Senhor. Aguarda. Deixa que eu cave ao redor dela. Deixa que eu adube. E daqui a 1 ano você vem e vai colher frutos. É Jesus que faz isso na nossa vida, irmãos. Que está dizendo ao Pai: Senhor, deixa eu cuidar de João Paulo. Deixa eu cavar, deixa eu adubar. E muitas vezes a gente não entende, irmãos, porque certas coisas estão acontecendo na vida da gente. É Jesus que está cavando, que está querendo botar adubo, que está burilando, que está dando sinais a gente, que está nos chamando a atenção, que está permitindo acontecimentos na nossa vida, para que a gente produza frutos. E o Senhor já fez isso diversas vezes e a gente ainda não acordou. Há quantos anos você está plantado na obra Resgate? Igual essa figueira sem produzir frutos, e o pior, além de não dar frutos, porque só existem 2 caminhos: ou eu dou frutos espirituais, ou eu dou frutos da carne, ou eu dou frutos do mal, da escuridão. Não existe um meio termo, é exatamente isso. Ou eu dou frutos de obediência, de escuta da voz de Deus, ou eu dou frutos da carne. E todos os 2 lados têm consequências. Os frutos do Espírito trazem consequências, o da carne não é diferente. Porque é essa ordem espiritual que já é estabelecida. Quando eu saio da graça, eu já entro na justiça. E não é Deus que quer, são os meus pecados que atraem isso, são as obras humanas que atraem isso. O grande chamado desse evangelho hoje, a princípio, é para que a gente faça uma autoanálise e não se sinta o escolhido e não se sinta o diferenciado. Assim, a gente tem que se sentir escolhido, amado por Deus e diferenciado, sim, porque Deus nos chamou por antemão, nos consagrou, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor, como diz São Paulo aos Efésios. Porém, nós somos tentados
achar que temos alguma imunidade parlamentar espiritual, né, digamos assim, figuradamente, para fazer coisas que nós fazemos, para não produzir frutos e mais ainda para ficar apontando a vida de pessoas, querendo justiça, querendo radicalidade. E esse evangelho hoje ele nos convida a pensar o seguinte: o que é que Deus nos chama hoje? Para que é que Deus nos chama hoje? Que frutos Ele quer que eu produza aonde Ele me plantou? Qual é o fruto que eu preciso, que eu sou chamado a dar para Jesus Cristo, aonde Ele me chamou? Bastava que nós fizéssemos essa pergunta hoje. O Senhor me plantou na comunidade Resgate. Aqui eu estou. Qual é o fruto que Ele quer que eu produza aqui? Eu sou essa figueira. Há quantos anos eu estou aqui só apontando a vida das pessoas, sem produzir o fruto que Deus espera de mim, que Ele me escolheu para produzir? Qual foi o fruto que Deus escolheu você para você produzir na comunidade Resgate? Você está produzindo? Não está? Há quantos anos você não está? Exatamente, aquela figueira que não produz fruto, ela é arrancada. Ela seca, ela murcha, ela vira uma planta inútil, estéril, que não tem utilidade. E ela terá o seu tempo, viu? O seu tempo, como toda planta. Eu me lembro do meu sogro ele planta acerola. E já vi situações de meu sogro passar do lado de um pé de acerola e dizer: esse aqui não está produzindo mais não, eu vou arrancar. E eu vou plantar outro, porque eu não posso perder, né, esse terreno aqui com essa planta aqui inútil. Isso é uma prática comum do agricultor, né? Porque ele quer frutos, ele quer que realmente a plantação dele vá avante, produza, né? Então, Papai do céu quer que a gente produza, que a gente cresça e não que a gente estacione. A lei espiritual estabelecida, irmãos, ou eu estou na graça, ou eu já entro automaticamente na justiça. É aquela mesma situação do filho pródigo. Não foi o pai que quis que o filho comesse lavagem. Ele próprio entrou na situação de desgraça a partir do momento que ele automaticamente se desliga de Deus, da sua vontade, do seu chamado. Mas é isso que acontece em nossas vidas todos os dias, quando a gente quer viver ao bel prazer, e São Paulo diz isso em outras cartas, à mercê de suas ideias frívolas. A gente insiste em viver sendo escravos, sendo idólatras das próprias vontades. E o pior ídolo são as nossas concupiscências que existem dentro de nós. As nossas más inclinações são os piores ídolos que nos escravizam. Não pense que o que escraviza você é um ídolo de barro, de gesso, que você cultua, não sei, alguma coisa desse tipo, como erroneamente muitos acreditam. O pior ídolo está dentro de nós. A pior idolatria ela acontece no nosso coração, na nossa mente. E pior do que isso é porque nós queremos erroneamente nos enganar, vivendo como se estivéssemos agradando a Deus sem produzir fruto. Pronto. Segundo grande sinal desse evangelho é que só agrada o coração do Papai do Céu quem produz fruto, porque é isso que Ele quer de nós. Frutos de amor, de bondade, de benignidade, de mansidão, de temperança. Ele plantou você aonde Ele plantou, porque Ele deseja que você produza frutos. E é isso, irmãos. Eu nem vou me estender muito, eu acho que já é suficiente nós pararmos hoje e pensarmos nisso. Pensarmos nisso. Aonde eu estou? O que eu estou produzindo para Deus? Qual o fruto que eu estou produzindo? Aonde eu estou? Na ordem da graça ou na ordem da justiça? Porque eu me coloquei. Que nessa manhã, dia 20 de março de 2022,
possamos parar juntos como irmãos, como comunidade resgate aqui nessa Lexio, para refletirmos a vontade de Deus e o seu chamado. Um bom domingo, queridos. Uma excelente semana na graça de Deus. Que nós possamos, a proposta da Quaresma, nos converter e crer no Evangelho, para que possamos ser santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.